Aleluia, tá? Então entra comigo na palavra, Gálatas capítulo 1, versículo 6, tá? Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo um contexto em cima do contexto bíblico. Quando alguém te pergunta, alguém chega para ti e fala, a Bíblia fala do quê? Qual é o tema principal da Bíblia? O que a Bíblia fala? Né? Muitas vezes as pessoas ficam meio sem saber o que responder. O tema principal da Bíblia é salvação. Diga comigo, salvação. Se alguém te perguntar, a Bíblia fala sobre o quê? Tu vai dizer, a Bíblia fala sobre salvação. Esse é o tema principal da Bíblia. A Bíblia fala sobre salvação eterna. Amém? Né? E hoje o culto, eu quero trazer essa palavra. Deus criou a sua vida e a sua família para estar com Ele. Existe um plano de salvação eterna para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus. E é interessante que o tema principal da Bíblia também é uma necessidade que nós vemos muito na igreja. Tá? Nós temos os nossos pedidos de oração, tanto das células, todos vocês que participam de célula, você que manda pedido de oração aí para o direct aí do Instagram, do Facebook, do YouTube, né, que manda para mim no particular, para os líderes, deixa na célula, teu pedido de oração sempre vem aqui para o altar e nós oramos em cima do teu pedido de oração, seja durante a semana, seja nos cultos, nas reuniões com a equipe da intercessão, você está sempre coberto de oração. 80%, quase 90% dos pedidos de oração estão relacionados à família, sabia disso? Tu pergunta para alguém, e a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente chega aqui num final de culto, que nem hoje, a gente chega e pergunta, quer deixar algum pedido de oração? E a pessoa fala, eu queria que orasse pela minha família. Quem já fez esse pedido de oração alguma vez na sua vida? Né? Todo mundo. Eu queria que orasse pela minha família, queria que orasse pelo meu filho, queria que orasse pelo meu pai, queria que orasse... Por quê? Porque é uma necessidade. Nós queremos a salvação das pessoas que nós amamos. Sim ou não? Quem quer ver a sua família toda salva, andando com Jesus na glória? Né? E esse tempo tem se falado muito sobre isso. Pastor, Jesus está voltando. Querido, o livro de Lucas, os evangelhos, na verdade, Lucas deixa muito claro, muito específico, tá? Que quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Amém? Uma coisa que eu posso te dizer com todo esse período que nós estamos vivendo é que nós aceleramos a volta de Jesus, sabia? Porque nunca se pregou tanto o evangelho que nem está se pregando agora. Ou seja, está mais perto de Jesus voltar do que antes. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus pode voltar hoje? Pode. Pode voltar nesse período. Mas eu creio que ainda tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra da salvação, em nome de Jesus. E essa palavra vai chegar até elas, né? Então, uma necessidade que nós temos, e entra dentro da campanha da bênção da família, é que eu quero ver a minha família salva. E nesse texto que a gente leu de Gálatas, o primeiro versículo que a gente leu, o versículo 6 do capítulo 1, ele começa com o apóstolo Paulo trazendo uma inquietação. Ele escreve uma carta, e o contexto do livro de Gálatas é o mesmo contexto da Bíblia, ele fala muito sobre salvação. E ele fala o seguinte, me admira que vocês passaram tão rápido, tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Né? Nós temos que compreender o que o apóstolo Paulo está trazendo naquele momento ali, tá? E nada mais coerente nesse período do que a gente falar sobre salvação, principalmente para a nossa família, para a nossa casa, para as pessoas que nós amamos, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele aborda algo que é muito importante e que era uma realidade desse povo da Galácia, né, que é para onde foi escrito, os moradores da Galácia, que eram os Gálatas, né, onde o apóstolo Paulo escreve essa carta. E ele diz isso, me admira que vocês estão passando tão depressa. Porque o apóstolo Paulo, ele foi até lá, ele falou da salvação em Jesus. Ele falou que Jesus nasceu, viveu,
né? Pregou, foi morto e crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou. E no momento que ele ressuscita, tá? Ele traz a vida eterna como um benefício para nós, e os nossos pecados estão pregados na cruz e nós fomos salvos. Posso ouvir um amém seu aí, em nome de Jesus? Amém? Quem crê nisso, levanta a mão aí na sua casa, diga amém, glória a Deus. Então, esse período que o apóstolo Paulo escreve essa carta para esse povo da Galácia é muito parecido com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque nós queremos o melhor de Deus para a nossa família, nós queremos o melhor de Deus para a nossa vida, mas nessa busca, muitas vezes nós trocamos a salvação que está em Jesus Cristo, presta atenção nisso. Nessa busca por querer o melhor para a nossa casa, por querer o melhor para as pessoas que nós amamos e para nós acabamos trocando a salvação que encontramos em Jesus Cristo através da cruz por um método que pareça mais interessante. O apóstolo Paulo ele pregou basicamente o seguinte, ele disse assim: se você crer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna, você será salvo. E esse é o princípio para a salvação. Diga comigo aí, você que está nos assistindo, você que está aqui, diga: crer, reconhecer e se arrepender. Pronto. Eu fiz isso, eu creio em Jesus, eu reconheço que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, e eu me arrependo dos meus pecados, estou salvo. O apóstolo Paulo ensinou isso para aquele povo, e aquele povo olhou e falou: não, mas não pode ser tão fácil assim. Sabe quando alguém fala: não deve ser, é só isso. E o apóstolo Paulo falou: é isso? Não, mas não pode ser tão simples, é só isso. E aí o apóstolo Paulo foi para a sua segunda viagem missionária, nesse período, e começaram a aparecer outras pessoas dizendo: não é só isso, você tem que fazer isso aqui, você tem que sacrificar não sei o quê, você tem que doar isso, doar aquilo. E aí o apóstolo Paulo ficou sabendo e escreveu uma carta dizendo: me admira, eu acabei de ir embora, eu acabei de deixar a direção para vocês já mudaram. O evangelho continua o mesmo, e a base para a salvação é a fé em Cristo Jesus. E aí no capítulo 5, abre comigo aí, Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz o seguinte, olha lá, Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Fala, glória a Deus, aleluia. Levanta a tua mão e fala, aleluia, glória a Deus. Né? Olha o que ele está dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, fala para ela, permaneça firme com Jesus. Ah, mas falaram isso, falaram aquilo, falaram aquele outro. Permaneça firme com Jesus. O princípio da salvação é o mesmo. E aí, Gálatas 1:6, né, que é o texto básico que a gente está trabalhando, Paulo fica admirado que as pessoas esqueceram tão depressa o que Deus fez em suas vidas e começaram a aceitar qualquer coisa ou qualquer método. Não esqueça o que Jesus fez na sua vida no dia que Ele te encontrou, no dia que Ele te resgatou, no dia que Ele te trouxe para a família da fé. Não troque isso por métodos, não troque isso por novas oportunidades, não faça isso, porque o único caminho para a salvação é a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, aquele povo, ele estava em conflito, porque eles estavam acostumados a ter que executar métodos para ser salvos, e eles não conseguiram compreender a base do Evangelho. Esse texto que eu vou te dar agora, que é Gálatas capítulo 2, nós vamos passear um pouco na Bíblia aí, vai lá, Gálatas capítulo 2 agora, vira a página da tua Bíblia aí, versículo 16. Esse texto eu queria que você anotasse, guardasse, sublinhasse, marca aí se tu está no aplicativo, no celular. Esse texto você não pode esquecer. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei.
Pois por obras da lei ninguém será justificado. Uau, que texto, hein? Ou seja, olha de novo, né? Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Diga comigo, mediante a fé em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Mas se a sua fé não for em Cristo Jesus, você não tem salvação. Aqui nós não estamos falando sobre você ter fé ou não ter fé. Nós estamos falando em você ter uma fé viva. E a fé viva é a fé que gera vida, por isso é fé viva. E a fé viva é a fé em Cristo Jesus. E aquele povo, ele estava em conflito, por quê? Porque para eles era muito difícil entender que era só isso. Olha aí para a pessoa que está do teu lado e fala, é só isso. Olha para ela e dá uma brincadinha, que ela fala, só isso. Só isso. E o povo da Galácia lá, os Gálatas, eles não entenderam que não é por obras, é mediante a fé. A nossa salvação, a nossa vitória, a nossa bênção, a bênção sobre a nossa família, depende da nossa fé em Jesus Cristo. Você tem fé em Jesus Cristo? Quem tem fé em Jesus Cristo, fala, eu tenho fé em Jesus Cristo. Porque ter fé em Jesus Cristo não é apenas falar de Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo é viver Jesus Cristo, não é? A nossa fé em Jesus Cristo, ela gera em nós e através de nós boas obras. Mas boas obras não têm o poder de gerar em nós fé viva em Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Ele está dizendo, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. De uma forma mais simples, a minha fé verdadeira em Jesus Cristo, ela tem o poder de criar em mim um desejo para fazer obras de fé, obras boas, amém? Mas o desejo de fazer obras boas não tem o poder de criar em mim a fé viva em Jesus Cristo. Vocês conseguiram entender a diferença? Sim? Em nome de Jesus? Ou seja, não são as obras a base de tudo. A base de tudo é a fé. E o grande conflito é esse. Porque muitas vezes nós acabamos nos envolvendo e fazendo o que não é tão importante. E o que é realmente importante nós deixamos de fazer. Pastor, o que é realmente importante? Quem quer saber o que é realmente importante? Quer saber? O que é realmente importante é você cultivar a sua fé viva em Cristo Jesus. Como que eu cultivo a minha fé viva em Cristo Jesus? Orando, cultuando a Deus, estudando a palavra, congregando, estando firme. O texto que a gente leu, permaneçam firmados em Jesus. É isso. Eu acho interessante que nesse período que a gente está vivendo, infelizmente, houveram demissões, houveram situações difíceis, pessoas que estão passando dificuldades. Isso existe, está acontecendo sim, está acontecendo, né? Infelizmente. E aí eu vejo muitas pessoas, né, ficando atordoadas, elas pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, eu vou fazer isso, e ela acorda cedo, e ela trabalha, e ela envia currículo, e ela faz, e ela busca, e ela corre para cá, corre para lá, ela faz tudo o que ela pode fazer, e está certo, tem que fazer, porém, ela esquece de fazer a coisa mais importante, que é cultivar a fé viva em Jesus Cristo. Se a base da salvação da minha vida é a fé viva em Jesus Cristo, essa é a única coisa que eu não posso parar de fazer. Porque esta fé viva em Jesus Cristo, ela tem o poder de mudar as circunstâncias, amém? Então ela eu não posso parar, e esse é um grande conflito. Aí as pessoas, né, elas têm uma necessidade que eu acho interessante, tá? Que muitas vezes, eu dei um nome para isso aqui, tá? Que eu chamei de síndrome de super-herói. Isso é um nome que eu dei aqui dentro da minha palavra, tá?
Uma síndrome de super-herói. O que é a síndrome de super-herói? Nós não gostamos de ser taxados ou conhecidos como pessoas ruins, certo? Quer ver um exemplo? Já aconteceu contigo de tu chegar num momento e surpreender um grupo, ou 2, 3, 4 pessoas ali, falando de você? Tu chegou, estava tendo uma discussão, estava tendo ali um assunto, ali uma conversa, e aí tu chegou naquela roda, e quando tu chegou na roda, tu descobriu que o tema do assunto era você. Já aconteceu contigo alguma vez isso? Já? Comigo também já aconteceu. E muitas das vezes, não é bom o que estão falando, não é verdade? E aí, o que a gente descobre? Uma coisa que a gente já sabe, que ninguém gosta de ser conhecido como ruim. Eu não quero ser conhecido como ruim, eu quero ser conhecido como uma pessoa boa. E aí o que eu faço? Isso é natural do ser humano, e eu acho que a gente deve continuar fazendo. Nós começamos a fazer obras boas. Por que nós fazemos obras boas? Porque nós queremos ser conhecidos como pessoas boas, correto? Então eu dou, eu ajudo, eu empresto, eu auxilio, eu faço, eu vou, eu me entrego, porque eu quero ser conhecido como uma pessoa boa. Eu quero fazer aquilo. E esse é um grande conflito, porque nós não queremos ser conhecidos como a vítima que precisa de salvação. Nós queremos ser conhecidos como a pessoa que participa da salvação. É a síndrome de super-herói. Um outro exemplo, quer ver? Muito claro. Você chega para uma pessoa e pergunta para ela, se encontrou aquela pessoa, você pergunta, olá, tudo bem? E a pessoa responde? O que a pessoa responde? Tudo bem. E aí você pergunta para ela, como é que tá? Precisa de alguma coisa? Não, tá tudo, nunca esteve tão bom, maravilhoso, perfeito. Quem já fez isso, já respondeu, perguntou, falou, tudo bem, tudo ótimo, perfeito, muito bom. Por quê? Porque nós queremos passar muitas vezes uma impressão de que está tudo bem, mas quando na verdade você senta, você olha no olho daquela pessoa e você pergunta, está tudo bem mesmo? E aí a pessoa começa a chorar, não está bem não, a pessoa está morrendo, está quebrada, está rachada, arrebentou tudo, não está tudo bem. Só que precisava parecer que estava tudo bem. Que um grande causador disso é o orgulho. Uma posição. Eu não quero ser conhecido como alguém que precisa ser socorrido. Eu quero ser conhecido como aquele que socorre. E aí a gente vê isso muito dentro da igreja. Você chega para uma pessoa, talvez já aconteceu isso, você convidou alguém e a pessoa respondeu assim. Você chega para a pessoa e fala, vamos no culto? Vamos na igreja hoje? Vamos na célula? E aí a pessoa fala, não, eu não vou ainda. Ainda não é para mim, eu ainda estou fazendo umas coisas, eu ainda estou fazendo isso, eu ainda estou fazendo aquilo, ainda estou assim, eu vou ajustar a minha vida, eu vou consertar primeiro, depois eu vou. Quem já ouviu isso? Já ouviu, né? Não, depois eu vou, pode deixar que depois eu vou para a igreja, depois eu vou para o culto, eu vou só ajustar algumas coisas na minha vida, depois eu vou converter, vou para o revisão de vidas, vou caminhar com Deus, vou caminhar com Jesus. E aí, o que acontece? Que é muito interessante nisso tudo, tá? Que essa pessoa, ela não entendeu que ela é o motivo para que haja um Salvador. Ela está tentando se salvar sozinha. Quando eu estou tentando me salvar, eu estou abolindo da minha vida a presença da cruz de Jesus. Quando eu estou dizendo, não, eu vou consertar, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo, quando eu tiver um pouco melhor, aí eu vou. Não é para você esperar estar um pouco melhor, é para você vir agora, do jeito que você está, da maneira que você está, porque isso demonstra que você precisa de um Salvador, e não que você é o Salvador. Toda vez que eu acho que eu sou o motivo, que eu sou o Salvador, eu estou deixando de lado a presença do Espírito Santo na minha vida, sendo que o Espírito Santo é o Salvador. E aí quando, muitas vezes eu digo que, eu fico falando, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo perfeito, começam a surgir questionamentos. Aí aquela pessoa, ela falou contigo, ela disse que estava tudo bem, estava tudo ótimo, estava tudo maravilhoso. Aí quando ela vai para casa, a oração dela muitas vezes é, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sozinho?
Senhor, tu esqueceu de mim. Mas até meia hora atrás estava tudo bem, estava tudo certo, né? Mas agora Deus esqueceu de mim. Agora abandonou, agora parou tudo. Então, se está tudo bom, se está tudo ótimo, se está tudo perfeito, eu não preciso de salvação. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu sou o motivo da minha salvação. E foi isso que aconteceu com os Gálatas. Os Gálatas, eles não estavam entendendo, naquele momento, que eles precisavam de um Salvador. Nós gastamos tanto tempo na nossa vida buscando meios ou buscando métodos de salvação, que nós acabamos fazendo o que o povo da Galácia estava fazendo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam preocupados com as obras. Olha para a pessoa do teu lado aí e fala para ela, e você que está na sua casa também, olha aí se tem alguém perto de você e fala para ela assim, ó, cuidado, se você se envolve em fazer tudo o que você acha que você precisa fazer. Por quê? Porque eu acabo me envolvendo com as necessidades. Puxa, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso. E o que eu realmente preciso fazer, eu não fazia. O que os Gálatas estavam fazendo? Todas as obras. Por quê? Porque eles achavam que eles eram os salvadores. Quando eu estou fazendo, eu não estou dizendo que você não deve fazer, você deve fazer, amém? Tem que ajudar, tem que contribuir. Estamos aí arrecadando alimentos, arrecadando roupa, tá? Pode trazer, estamos precisando. Queremos ajudar, mas isso não é o fundamento, isso não é a base. A base é a fé viva em Jesus, porque se eu faço apenas obras, são apenas obras. Agora, quando eu coloco a minha força e a minha intensidade na fé viva, eu estou buscando para a minha vida e para a minha casa a salvação eterna. Amém? Você quer a salvação eterna para a sua vida e para a sua família? Amém? Em nome de Jesus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso empenhar a minha vida em cima de cultivar uma fé. Não qualquer fé, a fé em Jesus Cristo. E eu devo me empenhar em crer. Eu preciso me empenhar em crer em Jesus. Como que eu faço isso? Pastor, mas eu já falo de Jesus. Escuta aqui o que eu vou te falar, isso é muito sério. Uma coisa é você falar de Jesus, outra coisa bem diferente é você crer em Jesus. Nesse período que nós estamos vivendo de isolamento, onde as igrejas não estavam podendo fazer culto, e ainda estamos passando muitas dificuldades, muitos problemas, nós temos visto que muitas pessoas que passaram a vida toda falando de Jesus, hoje, que precisavam estar vivendo com Jesus, não estão vivendo com Jesus. E aí eu te pergunto, elas estavam crendo em Jesus, ou elas estavam apenas falando de Jesus? Não basta eu apenas falar em Jesus. Eu aqui, o pastor Ismael, eu estou falando de Jesus para você. Eu estou falando de Jesus para ti agora. Mas o que mostra que eu tenho uma fé viva não é a palavra que eu estou pregando aqui nesse altar. É a ação que eu estou vivendo lá dentro da minha casa com a minha esposa e com a minha filha. São as posições que eu estou vivendo. Eu preciso entender que não é apenas falar de Jesus, mas é trabalhar crendo em Jesus, é viver crendo em Jesus. É isso que vai fazer a diferença na minha vida. Tem algumas pessoas que elas confundem fé com pensamento positivo, né? Fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo é você acordar de manhã e falar, vai dar tudo certo, porque eu sei fazer, porque eu sou bom. Isso é pensamento positivo. Fé viva é você acordar um dia de manhã e falar, as coisas vão cooperar em meu favor, porque eu ando com Jesus Cristo, a minha família anda com Jesus Cristo, porque eu creio em Jesus Cristo, e por isso as coisas vão cooperar em meu favor. Amém? Você pode aplaudir a Deus aí em nome de Jesus? E aí Gálatas 1:6, que é o texto base, o apóstolo Paulo, ele fala, me admira que vocês estão passando tão depressa de uma novidade, porque a palavra evangelho significa novidade, né? Vocês estão passando tão depressa de uma novidade que trouxe salvação para vocês, para uma outra novidade qualquer. Não importa qual seja a novidade que estão apresentando para você, o que leva você à salvação eterna é a fé em Jesus Cristo e o arrependimento dos pecados. Amém? É isso, esse é o ponto. E Gálatas 2,16 que a gente leu, fala que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Diga comigo, pela fé em Cristo Jesus. Pastor, por que isso é tão importante? Porque todo mundo tem fé, querido.
Todas as pessoas têm fé. Você cruzar na rua, atacar alguém e perguntar, você acredita em alguma coisa? Ela vai dizer para você que sim. Pouquíssimas pessoas vão dizer que não, muito pouco. Então, se você acredita em qualquer coisa, você tem fé. Eu tenho um conceito de fé. Nós que já pregamos o Evangelho há algum tempo, a gente acaba decorando Hebreus 11, né? Porém, em cima de Hebreus 11, eu tenho um conceito de fé que eu carrego comigo. Fé, para mim, é a capacidade de você viver aquilo que você não consegue perceber pelos seus sentidos. Isso é fé. Fé é a capacidade de eu viver uma salvação que eu não vejo, que eu não ouço e que eu não posso tocar, mas que eu sei que ela existe. Fé é a capacidade de eu viver a bênção dentro da minha família, mesmo que hoje não tenha acontecido como eu gostaria ainda, eu não estou vendo o que eu gostaria, eu não estou sentindo o que eu gostaria, mas eu sei que isso existe. Isso é uma fé viva, e essa fé, ela só se torna real e poderosa na nossa vida, quando ela está expressada em Jesus Cristo. Amém? Então, quando eu tenho essa síndrome na minha vida, de querer ser o super-herói, eu esqueço que eu sou o motivo da graça de Deus. Bota a mão no teu coração, onde você está aí na sua casa, aqui na igreja, bota a mão no teu coração, fecha teus olhos e fala, eu sou o motivo da graça redentora que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário e fez com que Ele, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitasse e me desse vida eterna. Ou seja, eu não sou o Salvador. A dificuldade para a salvação, presta atenção nisso, queridos. A dificuldade para a salvação não consiste em procurar ser suficientemente bons, porque é isso que nós fazemos muitas vezes. Quando a pessoa diz, não, eu vou ajustar algumas coisas primeiro, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com aquele outro, eu preciso mudar aqui, mudar ali, aí eu vou para a igreja. O que a pessoa está fazendo? A pessoa está querendo se justificar, sim ou não? Bota para mim, deixa projetado aqui o 2,16. Fica aí na tua Bíblia aí, Gálatas 2,16. O que esse texto diz? Esse texto diz que nós não somos justificados por obras da lei. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Então quando eu fico falando assim, não, primeiro eu vou para a igreja, eu vou andar com Jesus, eu vou mudar, mas primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquele outro, primeiro eu tenho que fazer isso. Eu estou dizendo que eu estou tentando me justificar. Justificação própria no reino de Deus não te leva à salvação. O que te leva à salvação é arrependimento. Amém? Então, a dificuldade para a salvação não consiste em procurar ser bom. Nós queremos ser bons, então nós doamos coisas, nós damos coisas, nós fazemos coisas, porque nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam para nós assim, uau, como você é bom, como você é boa, que legal. Né? Nós conhecemos muitas pessoas que são ótimos para fora, mas são péssimos para dentro. O apóstolo Paulo escreve e diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, não é verdade? Então, pastor, eu não devo mais fazer isso? Claro que você deve. Olha para a pessoa do teu lado e fala, tem que ajudar. Fala, nós precisamos fazer mais, amém? Em nome de Jesus. Porém, isso não é a base. Então, a dificuldade que os Gálatas tinham de compreender a salvação não consistia em procurar justificativas para ser bons e assim ser aceito. Por que eu quero me justificar? Porque eu quero dizer que eu sou bom para ver se Deus me aceita. Esse não é o princípio da salvação. Deus não está esperando você se justificar, você mostrar que você é bom para você ser aceito. Deus está esperando um arrependimento seu, ou seja, Deus está esperando você olhar para você mesmo e dizer, puxa vida, mas eu sou mau, eu sou ruim, por isso que eu preciso de um Salvador. Se você se justifica e a sua justificação é aceita, você não precisa de Salvador, e aí você não precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida, não é porque eu sou bom, é porque lá no fundo eu sei que eu sou falho, eu sei que eu pequei, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu tenho lá no fundo, infelizmente, uma raiz de maldade, mas é por isso que eu preciso do Salvador, o Salvador que me liberta, o Salvador que me cura, o Salvador que me restaura e o Salvador que me abençoa.
Amém? Então olha para o teu irmão aí do lado e fala: talvez tu não saiba, mas eu preciso de um Salvador. Quem precisa de um Salvador na sua vida? Nós precisamos. E é interessante que às vezes a gente fica, nós temos o costume de nos justificar, né? E eu acho muito ruim, eu confesso que eu acho muito ruim pessoas que ficam o tempo todo se justificando. Eu já fiz isso durante muito tempo da minha vida, né? Me justificando porque eu fiz essa escolha, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Querido, entenda uma coisa: se você errou, se arrependa e mude. Amém? Eu errei. Eu assumi meu erro, eu me arrependi e eu mudei. E agora eu estou melhorando, porque através do poder de Jesus Cristo na minha vida, houve uma mudança, houve uma melhora. Justificativas nossas não servem para nada. O que muda, o que transforma, é a base do arrependimento, que é a raiz da fé em Jesus Cristo. Então, quando eu me arrependo, eu estou dizendo, a justificativa, para fechar, para você entender melhor, é o seguinte: a justificativa, ela está dizendo, eu consigo sozinho. O arrependimento está dizendo, eu errei e eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. E aí eu quero te fazer uma pergunta: você consegue mudar todo esse quadro sozinho ou você precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda? Você que precisa de ajuda, eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Você que não precisa de ajuda, não precisa, tá? Porque você não precisa de ajuda, né? Sei que todos precisamos, então fica de pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração nesse momento, fecha teus olhos. Você que levantou a sua mão, você que disse, eu preciso de ajuda, coloca a mão no teu coração, e traz a tua mente agora, traz a sua memória, em nome de Jesus, aquilo que precisa de uma mudança. A pastora aqui no início, durante a ministração do louvor, nós oramos pelas famílias, oramos pelas nossas vidas. Quando nós temos um pedido de oração, quando nós oramos, é porque nós precisamos de ajuda. E eu quero te convidar nessa noite, a você convidar o único e suficiente ajudador, e o nome dele é Jesus Cristo. Você que precisa de ajuda, você que está se sentindo só, nesse período, desesperado, abandonado, triste, em nome de Jesus, você que está nos ouvindo aqui agora, você que está aqui no culto, nessa noite, eu tenho uma palavra para você. A palavra para ti é: você só está sozinho, porque até hoje você pediu ajuda para muitas pessoas, mas não pediu ajuda para o ajudador eterno, e o ajudador eterno é Jesus Cristo. Pastor, eu quero essa ajuda na minha vida, eu quero essa transformação, eu quero essa mudança. Bota a mão no teu coração, fecha teus olhos e repita comigo, diga: eu preciso. Fala mais forte, diga: eu preciso de Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor, como aquele que me ajuda, porque eu entendo hoje que sozinho não sou capaz de vencer. Agora estende a sua mão, você que está na sua casa, estende a sua mão em direção à porta de entrada da sua casa. Você que está aqui, estende a sua mão em direção à sua casa, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa casa, a nossa família, não depende de nós, depende de Ti. O Senhor é o motivo da nossa salvação. O Senhor é a raiz da nossa salvação. Em nome de Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus, estende a Tua mão sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: eu te entrego hoje meus filhos, você que tem filhos. Diga: meu casamento, você que é casado. Meus pais, você que mora com eles ainda. Meus sonhos, meus projetos, meus negócios. Diga: eu te entrego hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Olha para mim aqui. Pastor, é só isso? Diga comigo: só isso. Pastor, é só dizer isso? Olha para a pessoa que está perto de ti e fala: só isso.
Então quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada? Não, peraí. Não é que você não tem que fazer mais nada, você tem que fazer uma coisa. Faz assim com a tua mão, ó. Fala assim, ó, eu preciso crer. Fecha a tua mão, aperta com força, fala, eu tenho que crer em Jesus Cristo. Pastor, mas isso é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todos fariam, e muitos começam e não conseguem permanecer. Por quê? Porque não é fácil. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você quer a salvação sobre a sua família? Você quer a salvação sobre a sua casa? Você quer a salvação sobre a sua vida? Permaneça firme em Jesus Cristo. Não aceite convite para outras coisas. Não aceite uma novidade qualquer, uma mudança qualquer. Não aceite um novo método. Não aceite. Permaneça firme, como o apóstolo escreveu para o povo de Gálatas. Muitas pessoas começam firme, mas começam a vir novos evangelhos, começam a vir novos métodos, novos meios, e as pessoas se envolvem com tantas coisas e abandonam o básico. O básico é comunhão com Deus, o básico é oração, o básico é santidade, o básico é cultuar ao Senhor. E se você faz isso, você tem salvação. Pastor, mas a minha casa já é salva, meus filhos, meu cônjuge, todo mundo já anda com Jesus, todo mundo já está andando com Deus, já são salvos. Quando eu falo de salvação, eu não estou falando somente de salvação eterna. A Bíblia, ela fala de salvação no contexto total, eterno e natural também. Porque o que é a salvação aqui, natural? É a bênção sobre a tua vida. Diga, a salvação aqui. Fala mais forte, diga, a salvação aqui é a bênção na minha casa. Diga, a salvação eterna é a nova Jerusalém. Amém? Pastor, eu quero as duas. Glória a Deus, eu também. E aí eu quero te mostrar como que isso acontece. Quando eu entendo a fé viva dentro do meu coração, quando ela se torna algo real, não apenas de falar, mas de viver. Quando a fé se torna viva dentro de mim, ela se torna um conceito na minha vida, ela começa a gerar salvação em todas as áreas, ela começa a trazer a bênção. Por quê? Porque a tua fé viva, ela tem o poder de criar. Por isso que é fé viva, ela tem o poder de criar. Então a minha fé viva, ela cria dentro de mim uma posição de coragem. Presta atenção nisso. A fé viva que eu tenho, ela cria dentro do meu coração uma posição de coragem. Uma posição de coragem, ela se transforma numa atitude de coragem. E uma atitude de coragem, em determinada área da minha vida, ou em todas as áreas da minha vida, resultam numa posição de frutos de colheita. Ou seja, a fé viva gerou frutos. Você quer ter frutos de bênção na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos? Você tem que ter uma fé viva. Em quem? Em Cristo Jesus. A fé viva em Cristo Jesus dentro de ti, ela vai gerar no teu coração um posicionamento de coragem. O posicionamento de coragem vai trazer para fora uma atitude de coragem. E essa atitude de coragem, ela nasceu na fé. Então, ela vai resultar em frutos de bênção na minha vida. Muitas pessoas têm a salvação eterna, mas não conseguem viver a salvação aqui, não conseguem viver as bênçãos de Deus, porque abandonam esse princípio, esquecem esse princípio. A fé viva tem que ser para tudo, todos os dias, em nome de Jesus, no tempo bom e no tempo ruim, no tempo da alegria e no tempo da tristeza, no tempo da saúde e no tempo da doença, e para todas as áreas da minha vida. Então eu quero te desafiar nessa noite, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando pelos canais aqui da Sara Nossa Terra de Canoas, que a fé viva em Jesus Cristo dentro do teu coração gere em você um posicionamento de coragem,
E esse posicionamento de coragem te leve a uma atitude de fé nessa noite. E uma atitude de fé nessa noite que você pode fazer é uma semente, é uma contribuição para o reino de Deus. E essa semente mudar uma realidade. Por quê? Porque daí essa semente não é apenas uma semente. Oh, glória a Deus. Essa semente, ela nasceu de uma fé viva, e tudo que nasce de uma fé viva em Cristo Jesus gera no teu coração, gera no teu interior, gera na tua família, gera nos teus sonhos resultados de bênção, frutos de bênção.